Olá, nós estamos de volta com o Mestre Apolo, contando um pouco do testemunho dele, para que vocês que acompanham aqui a programação da ETV saibam quem é o Mestre Apolo, como que ele veio parar aqui, o que Deus fez na vida dele até o dia de hoje. Pastor, o senhor falou que aí nessa época dos 15 anos, na adolescência, as proibições, os nãos da igreja, que muitas vezes são da igreja e não de Deus, né? Eles foram fazendo com que o senhor fosse se afastando um pouco, fosse ficando um pouco mais distante da igreja. Como que foi esse período? Pois é, Carol. E é bem colocado isso aí que você colocou, que as proibições, que a maioria das vezes tira as pessoas do caminho, são proibições dos homens. Ainda que os homens têm boas intenções. Sim. São boas intenções, mas são proibições que pesa mais a cruz, que não é o peso e o fardo de Cristo, que é humilde, manso de espírito. Aquele negócio então, de que de boa intenção o inferno está cheio é verdade, não né? É... Porque você vai ser, o senhor enquanto pastor, ainda que a sua intenção seja boa, se aquela pessoa cair, a responsabilidade é sua, né? Nossa, a responsabilidade é nossa, né? Do corpo ali de liderança. É por isso que a oração e as reuniões, os muitos conselhos nos ajudam bastante a tomar as decisões certas. Mas vamos lá. Então, na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre, eu sou, até hoje, eu gosto de esporte demais. Eu pratico capoeira, o que é uma polêmica, né? Nem sei se eu poderia ter falado disso, mas já falei. Pode. Porque as pessoas têm um mundo contra a capoeira, né? Então eu pratico capoeira, eu jogo bola, eu corro, peteca, eu nado, eu sou uma pessoa bem eclética, eu gosto de atividade física, sempre gostei de atividade física. E naquele eu cheio de adrenalina, mas eu não podia nem usar óculos escuros, pelo amor de Deus. Eu não podia usar bermuda. Inclusive eu não uso bermuda até hoje, porque isso ficou, algumas coisas você conserva, eu fiquei. Hoje eu visto uma bermuda, fico parecendo uma largatixa, eu me sinto horrível. Então assim, algumas coisas, aquilo foi me oprimindo, e eu lembro no dia que foi bem interessante, eu falei assim, olha, eu não aguento. E eu sempre fui independente, sempre trabalhei, desde criança, sempre trabalhei em diversas coisas, e aí eu falei assim, eu quero uma televisão, eu quero assistir um filme. Eu não sabia o que era assistir filme. Eu assistir filme, eu tinha que deixar de ir para a escola e ir para a casa de um amigo, que na minha casa não podia. Então, com meus 15 anos, eu comprei uma televisão e quando eu cheguei, foi interessante que quase eu deixei ela cair. Porque quando eu virei a rua da minha casa, o pastor estava na porta. Aí foi um choque. O que eu faço com essa televisão? O que eu faço? Eu carregando aquele tamanho de televisão antiga, né? Tem ela até hoje lá em casa, é uma relíquia. E eu cheguei e ele falou assim, você está meio sumido. Eu falei assim, pois é, tio. E o pastor, eu quero assistir uma televisão. Aí eu lembro que ele falou assim, as coisas são assim mesmo. Eu nunca vou esquecer que ele falou assim, eu sei que isso é difícil, mas eu também recebo ordem. Né? Essa frase ficou sempre no meu coração, né? Eu recebo ordem. Em outras palavras, eu sei que não precisa de tanto, mas eu estou abaixo de uma autoridade. Meu tio, acho que ele quis dizer isso, né? Eu estou abaixo de uma autoridade e eu preciso passar isso. Eu não posso abrir mão disso. E eu lembro que ele falou que Deus te abençoe. E aí eu entrei e fui assistir minha televisão, e que não ficou só na televisão, porque eu não vou dizer que eu precisava passar por isso, mas Deus usa essas coisas também como experiência. Sim. E o fato de eu ter saído um pouco, não sair em rebeldia, não sair em pecado, não trouxe confusão para a igreja, não. Eu acho que era algo que Deus estava me preparando para algo futuro, Deus estava me preparando para quebrar alguns paradigmas, para quebrar algumas questões doutrinárias. E ali eu ia entrar num processo que eu não tinha noção. Eu já tinha aprendido algumas coisas até os meus 15 anos, eu já ministrava, até os 15 anos eu já tomava conta de cultos sozinhos, meu time mandava para outras congregações, com os 15 anos já tinha responsabilidade de dirigir um culto, então eu já tinha pegado algumas experiências ali, mas eu ia entrar no processo agora de sair um pouco do meio, subir em cima do monte e ver tudo que estava acontecendo. Porque eu não fiquei fora da presença do Senhor dos meus 15 anos até os 22 anos de idade. Esses 7 anos eu não fiquei fora. Pelo contrário, eu me envolvi profundamente. Estudando, eu viajei para fazer curso, para fazer seminários, viajei até 800 quilômetros, fui na divisa aí do estado de Minas, de Uberlândia, Uberaba, fazendo curso, ficando lá para fazer seminários. Eu sempre fui uma pessoa simples, para não falar assim, pobre financeiramente,
Mas todo o dinheiro que eu tinha, eu investi em seminários e em cursos. Eu gastei em torno de R$20 mil durante esses 7 anos em cursos e em seminários. Eu tinha sede das coisas espirituais e tenho isso. Então isso que a gente fala, tipo, então o senhor estava desviado. Não, nunca aconteceu. Nunca me muito vi pelo desviado. Contrário, né? Eu vi numa escola, eu vou colocar assim, quem sou eu para comparar, mas numa escola semelhante à de Moisés. Eu tive que sair do meio e ficar um pouco sozinho para ter umas experiências, para ouvir a voz do Senhor, sem restrição, sem doutrina. E eu aprendi muita coisa durante esses 7 anos, não fora da presença, mas fora, sim, de um congregar ligado, né? Doutrinário, de uma igreja local. Isso aconteceu, sim, na minha vida. E hoje o senhor, essas regras, né, que algumas igrejas impõem, e aqui eu não estou criticando, não estou falando se é certo ou se é errado, algumas, eu sou, apesar de ser brincalhona, de falar algumas coisas até que eu não deveria, às vezes, na minha casa eu sou muito rígida, eu acho que eu sou muito rígida até com as minhas filhas. Na minha casa não assiste televisão, na minha casa não entra música do mundo, as minhas filhas não usam short curtinho, barriga de fora, nada disso. Porque eu tenho uma preocupação, hoje somos só nós 3, então a minha preocupação é ainda maior no sentido de mostrar para elas o certo. Eu não vou poder escolher por elas o tempo inteiro, né? Mas eu quero que elas entendam o certo para que elas possam escolher. Mas às vezes essas regras sufocam, né? Eu entendo isso. E a minha família ainda não é convertida, a minha família é católica. Então, às vezes as pessoas... mas você fazia, por que as meninas não podem? É uma cobrança, né? No lado inverso, mas de todo lado tem cobrança. E isso sufoca de certa forma. Foi o que aconteceu com o senhor. No seu caso foi positivo, mas na grande maioria não é, né? E outra coisa a gente deixar claro é o seguinte, as regras, elas precisam de regras. Sem regras vira anarquia, vira bagunça, não há respeito. Então nós não somos contra as doutrinas, a Bíblia é cheia de doutrina. Então coisas que precisam ser feitas são coisas que não devem ser feitas, isso é cheio de doutrina. Então, sem regra, não tem ordem, sem ordem, como se diz nossa bandeira, não tem progresso. Sim. Há necessidade de ter regra. Toda igreja, toda instituição, toda casa tem regra. Só que nós estamos questionando regras que não tem nada a ver com união com Deus, que não tem nada a ver com santidade. São regras que não tem nada... Apesar que hoje eu acharia muito bom proibir assistir televisão. Porque hoje, apesar da gente estar aqui falando disso, mas eu gente, não assiste televisão. Terminou esse programa, desliga. Só volta 4 horas da tarde, não é isso? Assiste o que vai te edificar, né? Porque a televisão hoje é uma maldição. Então hoje a gente vê que o mundo está difícil e as regras se tornaram assim essenciais para a gente ter um padrão aí de uma conduta agradável ao Senhor. E depois desses 7 anos que o senhor, não vou nem falar mais desviado, que o senhor se aprofundou no conhecimento com Deus, como que foi o retorno? Dos 15 então, aos 22 anos, 24 anos assim, eu não sei a data exata, é a mulher que sabe, né? Minha esposa sabe, eu não sei. Mas ouvindo, aprendendo das coisas do Senhor, sempre indo na igreja, sempre dizimando, sempre dizimei esses... Eu acho muito interessante a questão de você contribuir no ambiente que você sabe que produz algo bom. Então, não era como membro, mas eu sempre ia, sempre congregava ao final de semana. Algumas igrejas permitiam cear, outras não. Isso para mim não tinha diferença também, né? O meu pensamento com Deus. Sempre contribuindo nas igrejas, inclusive essa igreja onde eu saí, que é a Igreja Pentecostal Casa de Deus, eu acho que eu posso, né, tomar liberdade, eu não estou falando mal de jeito nenhum, falando bem, aprendi muito. Inclusive hoje, toda vez, eu nem gosto de ir na igreja onde eu fui membro dessa igreja, eu não gosto de ir, por quê? Toda vez que eu chego lá eu choro. É uma coisa extraordinária para mim. Eu sento naquele banquinho de madeira e eu lembro de tudo da infância, de vovô abrindo a igreja, minha avó já falecida, gente indo, eu não consigo cultuar ali. Para mim é impossível cultuar, né? Então, mas bem, eu fiquei lá, quase que eu estou chorando aqui, né? Mas eu fiquei lá uns 7 anos, eu saí, fiquei 7 anos procurando as coisas do Senhor
Com 20 anos, o Senhor, eu sempre tive uma mente assim, de trabalhar, de lutar. Então, na faixa dos meus 20, 21 anos, eu tive uma empresa bem conhecida na cidade, um depósito de gás e água mineral, que também foi um sobrenatural. Consegui sem nada, sem recurso, sem condição, foi um sobrenatural na minha vida essa empresa. Quem sabe, se o Senhor sim prover e você quiser, a gente vem na outra parte, trazendo até foto do meu avô, mostrando um pouco as histórias, né? Claro. Mas eu tive essa empresa com uns 20, 21 anos aí de idade, e a empresa rapidamente rendeu, registrada, com funcionário, né? Começando do nada, e rapidamente eu cresci nessa empresa, o Senhor abençoou. E quando eu estava a ponto de realmente investir tudo na empresa, com dinheiro, com oportunidades, eu consegui registrar, colocar a empresa em dias, né? Eu vou até falar o nome da empresa, as pessoas têm noção. É a empresa Gás Minas. Gás Minas. Que legal. Tem um imã na sua geladeira que tem uma motinha com 2 botijão, aquilo ali foi nós que criamos, né? Eu criei aquele logo da empresa, né? O dono da empresa, que é o Juscelio, que eu vendi para ele, ainda mantém. Coisa fantástica. Eu acho fantástico que é uma história da empresa que começou do nada também. E aí, quando eu estava com tudo na empresa, bem, seminário, aprendendo, não sabia, não tinha nenhuma noção de igreja, não tinha noção nenhuma de ter uma igreja, nem de ser pastor, apesar que o que você é e o que é chamado, você não consegue fugir disso. Fugir dele, né? Eu não tinha essa noção, mas eu já fazia esse trabalho. Como? Às vezes eu ia atender um cliente, era uma entrega que ia demorar 15 minutos, eu ficava 1 hora. Porque o pai e a mãe contavam algo do filho, aquilo ali eu colocava o gás e água no chão e sentava na mesa, ia falar de Deus, ia ministrar, ia orar na casa dos clientes. Aquilo, eu não percebia isso, eu não percebia. É lógico que, como se diz Maria em relação a Jesus, algumas coisas ficavam no meu coração. Gente, vim fazer uma entrega, acabamos fazendo um culto aqui na casa. Uhum. E aquilo era constante na minha vida durante esses anos que eu trabalhava, principalmente com a empresa de gás, que eu tinha muito acesso às casas, né? E às vidas. Eu já entrava, eu sabia o nome do cachorro, o nome do menino que estava no hospital, o pai, como trabalhava, eu já sabia, então as pessoas tinham liberdade de me contar, e eu, cheio de Deus, porque eu não tinha igreja para mim, eu nem pessoas, eu cheio de coisas para falar. Sempre falava, sempre orava. Então já vinha acontecendo. Então como que aconteceu? Quando eu estava na empresa, no auge da empresa, para me estabilizar, ganhando bem, tinha 3 funcionários, tudo registrado, né? Às vezes a pessoa pensa, 3 funcionários é pouco, mas para mim, pobre, sem nenhuma profissão, trabalhava antes ganhando um salário mínimo, agora já recebendo R$5.000, com meu salário como lucro, para mim já era tudo. E com a carga tributária que a gente tem no país hoje, você ter 3 funcionários registrados Então, para mim já era o máximo, eu estava bem, eu estava muito bem. Só que veio no meu coração, de repente, como uma flecha, como aquela flecha que eu tinha 9 anos, que eu vi meu tio, eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu estava no trabalho, vi os galões de água, vi o depósito, vi as motos, vi o carro, vi o pessoal trabalhando, aí veio no meu coração, vende tudo. Você não falou que ia fazer era isso? Vende tudo e abre uma igreja, cuida do povo. E eu falei assim, meu Deus. Aí não falei nada, mas essa voz não repetiu mais do que 2 semanas na minha vida. Foi 2 semanas eu ouvindo aquilo. E eu levantava cedo e falei assim, vende, vende, vende. Aí chegou um dia eu falei assim, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu não tenho uma casa própria. Eu não tenho recursos, a minha família não é uma família rica, nós somos humildes, nós somos pobres. Eu vou vender e abrir uma igreja. Estou 7 anos sem ser membro da igreja, eu não tenho um padrinho de espiritual, um pastor de ligação. Que coisa é essa? Eu preciso agora, não é do sobrenatural, eu preciso do espetacular. Eu falei isso com Deus, porque o sobrenatural acontece o tempo todo. Essa programação é um sobrenatural. Você que está ouvindo, você está no contato sobrenatural. Deus está falando com você através das coisas que você está ouvindo. Mas às vezes a gente precisa sim do espetacular. O espetacular vem quando realmente tem necessidade. A sarça que ardia no monte para Moisés era o espetacular. Precisava disso. A multiplicação dos pães diante dos discípulos era o espetacular. Pedro, que pescou aquele barco, que é tanto de peixe, que teve que dividir com os barcos, era o espetacular. Deus mostrando, eu falo, eu faço, você pode confiar. Aí eu falei com Deus, eu preciso do espetacular, eu
Eu estou ouvindo o Senhor, mas eu quero algo mais. E o espetacular aconteceu também no sobrenatural. Porque eu peguei um galão de água, fui atender uma cliente entregando uma água, Carol. Quando eu entrei na casa de uma cliente, que de fato não era cliente, foi a primeira vez que me ligou para o depósito. E eu gostava de atender, porque eu gostava de estar em contato, ainda que tinha gente para entregar, eu gostava de ir também. Aí quando eu entrei a primeira vez, quando eu estou virando o galão de água, que eu nunca também vou esquecer, ela falou comigo assim, uma senhora, eu lembro até o endereço dela, do bairro Interlagos, não lembro mais a rua e o número, mas se eu for lá, eu sei que ela mora lá. Ela falou comigo assim, vende porque Deus é contigo. Uau! Uau, que o galão quase que caiu, o galão quase caiu do chão, bateu. Eu falei assim, o que a senhora falou? Aí ela falou assim, não, é porque um dia, quando eu fui comprar uma casa, eu falei assim, a senhora nem sabe que Deus te usou, né? A senhora nem sabe que Deus te usou. E aí eu já saí de lá, já liguei para minha mãe trabalhava no depósito, eu falei assim, mãe, vende o depósito porque Deus está me mandando, já teve a resposta e eu vou abrir uma igreja. Aconteceu espetacular. E aí aconteceu, aí não tem como você sair fora. Teve como sair fora. Pastor, nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta para ouvir o final do seu testemunho. Tudo bem. É rapidinho, gente.